Seja muito bem-vindo, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Pode Latir, onde a cachorrada vira uma verdadeira conversa. Eu sou Thaísa Pereira, adestradora de cães, dona da Tataia do Cacão. E hoje aqui, com uma pessoa extremamente especial, Henrique Perdigão. Vamos falar sobre ansiedade por separação. Henrique, eu não vou te apresentar por completo, eu quero que você se apresente. Quem é o Henrique Perdigão? Perdiga. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer fazer parte desse projeto seu. Você sabe o carinho que eu tenho por você e para mim, pelo seu trabalho, por você como pessoa. Então, para mim é muito importante estar aqui. Henrique Perdigão é o marido da Lê, pai da Alice, um ex-obeso que tenta lutar com isso o tempo todo e que teve o primeiro encontro com um cachorro no berço, que foi criado por uma mulher muito forte, que trabalha com animais desde sempre, que abandonou tudo que ela tinha na economia para trabalhar com cães, para cinema, teatro, essas coisas. E que muito cedo já mexia com cachorro, já apresentava cachorro, já passeava com cachorro. E com 18 anos eu decidi seguir o caminho de trabalhar mesmo disso. Hoje me divido aí, claro, pai, marido, mas tenho uma creche em Botafogo, de cães, uma creche com hospedagem, tem um centro de treinamento e reabilitação em Guaratiba. E sou apaixonado pelos atendimentos presenciais, vivo enlouquecidamente pelos meus atendimentos. E 90% dos meus atendimentos de 2020 para cá são de cães com ansiedade de separação. Ou seja, é um número bem expressivo. Bem expressivo e assim, não vou ser modesto nessa parte, acho que existem poucas pessoas no mundo que atendem a quantidade de casos de ansiedade de separação que eu atendo. Então, passei por isso com a minha cachorra em 2019, pré-pandemia, com sintomas totalmente, com uma origem do comportamento totalmente inespecífico, algo que não está na literatura, algo que não é tão claro e que me deu um conhecimento muito maior para eu poder lidar com os proprietários que têm esse tipo de problema. Que eu acho que a grande dificuldade em todo o processo de adestramento e comportamento, claro, são os proprietários e entender que esse nicho de proprietários é um nicho muito diferente do resto dos proprietários. Então, só para vocês terem ideia do tamanho do peso da conversa que a gente vai ter aqui hoje, porque a ansiedade por separação não é um problema simples, não é um problema qualquer, não é frescura do teu cachorro. E aí, sem revelar a idade, são quantos anos de profissão? 24 anos de profissão. Eu tenho 37, eu vou revelar a minha idade, ou seja, meu Deus, eu tava ali entendendo ainda o que era a parte de frente, o que era a parte de trás de um cachorro, ou até mesmo nem sabia o que era isso, você já tava ali na profissão. Então, Henrique, o que é ansiedade por separação? Para as pessoas começarem a compreender bem do início. Então, já fui até um pouco... Sofri alguns hates sobre isso, sobre como ver. Quero deixar bem claro aqui que é a minha definição subjetiva individual, tá? Porque existem sofrimento por separação, ansiedade por separação, síndrome do abandono. Então, o que eu entendo é o seguinte, quando eu crio essa definição, é uma definição pro leigo, pro dono de cachorro, né? Que já tem um problema muito grande, que não adianta eu ficar entrando em termos técnicos para explicar para uma pessoa o que está acontecendo. Para mim, um cachorro que tem um problema de ansiedade de separação, hiperapego, dependência emocional, é um cachorro que é incapaz de se bastar sozinho quando fica em casa e também é um cachorro que é incapaz de não aceitar não ser o centro das atenções. Porque eu percebo muito que as pessoas, mas é falta de limite. Não é só isso. Eu vejo que a ansiedade de separação, o que a gente tem na literatura veterinária, o que a gente tem de protocolos descritos, tem origens muito diferentes e as pessoas ficam presas, às vezes, num nome. Eu não estou preocupado com o nome. Estou preocupado em resolver o problema. Eu estou preocupado em entender o que a pessoa está passando. Estou preocupado em levar a responsabilidade do processo para o proprietário. Que isso é um grande diferencial da metodologia que eu sigo. Eu entendo, mas eu tô aqui para gerar qualidade de vida para o cachorro e eu preciso que o dono se engaje nesse processo. Você já chegou a conversar com algum dono que por algum momento chegou a confundir, até por forma leiga mesmo, a ansiedade por separação
com agitação, com hiperatividade ou com tédio do cachorro? Ah, meu cachorro tá ansioso, tá ocioso e não consegui identificar diretamente o que é. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Então, acho que isso é o que eu escuto todos os dias. Eu fiz uma sequência de stories hoje de manhã exatamente sobre isso e já recebi uma mensagem direct. Não, esse cachorro tá num ambiente pequeno. Esse cachorro tá com muita energia má canalizada. Só que o que acontece? Se o comportamento do cachorro de destruição, de latido, de uivos, né? Vamos aí falar sintomas clássicos de ansiedade de separação que estão na literatura. Destruição da porta, do batente da porta de saída, cialorreia com excesso de baba, mutilação, coprofagia, xixi fora do lugar, uivos, latidos, arrancar as unhas. Se esses sintomas eles só acontecem na ausência do dono, isso para mim configura um comportamento de ansiedade de separação e hiperapego. Um cachorro agitado, que destrói tudo, que a gente tem uma previsibilidade de comportamento que da gente falar que é aceitável, eu falo que aceitável não é normal. É aceitável um cachorro roer as coisas até uns 4, 5 meses de idade quando tá trocando os dentes? Sim, aceitável. É normal, mas não é aceitável. Né? É normal, mas existem táticas pra gente poder resolver esse problema e não... Porque as pessoas ficam, não, quando ficar mais velho melhora. Não melhora, né? Você sabe disso, mas... Então, um cachorro que tem uma agitação constante com gente em casa, sem gente em casa, provavelmente existe um erro de manejo. Não tá passeando da forma correta, não tem um enriquecimento ambiental, não tem um gasto cognitivo, o ambiente é grande demais, horário de alimentação inadequado, pico de energia. Então, um cachorro que tem o mesmo comportamento com o dono e sem dono, não é um cachorro que sofre por ansiedade de separação. Né? É um cachorro que às vezes tem um erro de manejo. Mas quando esses comportamentos têm uma tendência a acontecer, isso é muito importante, quando um cachorro está 100% sozinho ou quando o cachorro é frustrado e não tem atenção, aí isso me alerta. Porque até o momento, até pré-pandemia, era só quando ficava sozinho. E eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz, isso mudou a minha vida. O primeiro atendimento que eu fiz na pandemia, em abril de 2020, eu fui atender um cachorro que ele destruiu era uma estante de gesso gigante no apartamento. Era um Golden de 11 meses. Morava o pai, o filho, o pai, a esposa e os 2 filhos. E eu olhei o piso, assim, a parte de baixo da estante de gesso. Parecia que o aleijadinho tinha dado. Foi lá. Aí eu fiquei olhando. Esculpiu tudo. Aí eu falei, cara, eu perguntei claramente, cara, a informação que eu tinha. Isso aqui aconteceu quando vocês saíram. Não, só acontece quando a gente tá em casa. Aí cachorro de 11 meses não é filhote. O cachorro passeia. O cachorro tem gás de energia. O cachorro, quando sai, fica sozinho. Falei, peraí. Tá esquisito. Foi onde eu comecei a abrir o meu leque de pensamentos e entender que aquele cachorro provavelmente estava manifestando aquele problema numa situação de frustração só. Porque ele simplesmente não admitia não ser o centro das atenções. E isso é o que tem acontecido com uma maior frequência. Hoje eu tenho muitos e muitos casos, até porque a gente teve uma mudança de cenário absurda da pandemia, que o que era exceção, que era o home office, virou regra. Então, hoje a gente tem muito mais casos onde o cachorro fica até de boa sozinho, mas quando ele tá com dono, às vezes um dono especial, às vezes um membro da família especial, o cachorro toca o rebu. E tem muito disso, né? Existe o cachorro com ansiedade por separação totalmente sozinho. Às vezes o cachorro que é dependente de outro cachorro, se ele estiver junto, não tem nenhum humano, mas ele tá com aquele outro cachorro, ele tá de boa. Mas se tirar esse cachorro do contexto, ele manifesta tudo isso que você falou. E às vezes é sobre uma pessoa em especial. O dono, ou a dona, ou o filho do dono. Como é que você faz no teu atendimento ali para conseguir identificar? Porque eu acho que tudo tá meio que na causa, né? A gente começar a identificar a causa, quais são os gatilhos daquilo que está acontecendo. O que você acabou de falar aqui pra gente agora é exatamente isso. Se não acontece quando vocês estão fora, vocês estão dentro, calma aí, esse cachorro, ele não aceita não ser o centro das atenções. Então, necessariamente... Ele precisa de plateia. Ele precisa de plateia. No teu atendimento, como que você se organiza para identificar as principais causas ali, os gatilhos desse cachorro? Então, o que acontece? Vou falar um exemplo simples. Por exemplo, a minha cachorra desenvolveu um hiperapego comigo. Okay. Ana Maria, eu tenho uma podenco português, tem 7 anos. Ela chegou na minha casa em 2018. Eu fiz exatamente tudo que eu falo para os meus clientes. Tá? A minha cachorra dormia no lugar certo, nunca dormiu na minha cama, veio de São Paulo para o Rio na caixa de transporte, a caixa de transporte virou a casa dela,
Cozinha, saía, ficava na cozinha, só não subia no sofá sem ser convidada, só na caminha, não tinha carinho sob demanda, essas coisas. Só que, por exemplo, a minha cachorra desenvolveu um hiperapego comigo pelo simples fato que só eu fazia tudo. Eu passava meia hora de manhã com ela e 45 minutos à noite com ela, que eu saía nessa época, saía de casa às 5h30, 6 horas, chegava em casa às 11. Ela desenvolveu um hiperapego comigo. Passeando com ela. Ela acompanhou, ela pegou comigo, ela se apegou a mim, porque eu que trocava o tapete, eu que vacinava, eu que passeava, eu que fazia tudo. Na literatura não tem isso. Então não acerta, pelo menos, desculpa, a informação que eu tinha escrita da metodologia americana e dos brasileiros não tinha isso. E eu demorei a entender isso. Eu demorei a entender que o processo de hiperapego com ela era porque não havia uma divisão disso. Então quando eu chego na casa do cliente, primeiro que no contato telefônico eu exerço a escutativa. Me conta um pouquinho o que está acontecendo para ver se eu consigo te ajudar. Eu tenho certeza que eu vou ajudar a pessoa. Não tem problema de repertório técnico. É raro uma pessoa me procurar com alguma coisa que eu não tenha trabalhado antes. Muito, muito raro. E aí a pessoa começa a falar e tal. Só que o que acontece? Hoje, eu tenho uma constância de postagem sobre o assunto desde 2018 nas minhas redes sociais, que as pessoas já me procuram sabendo que o cachorro tem um problema. Então, para mim, facilitou muito o meu processo. Mas eu sempre vou na casa do cliente e tento identificar as coisas mais simples. Para mim, o fator mais crucial é: seu cachorro passa algum momento do dia separado de você quando você está em casa? Separado como, Perdigão? Com a porta fechada. Em outro ambiente, você em outro ambiente? Não. Uma vez eu dei uma palestra numa pet shop na freguesia, e aí eu falei isso, uma veterinária falou: tá maluco, Perdigão? Eu vou ficar separado do meu cachorro? Eu falei: seu filho dorme aonde? Ela: meu filho dorme no quarto dele, o cachorro dorme aonde? No meio da gente. Ela: caraca, você se sentiu ofendida por eu falar que seu cachorro tem que ficar separado de você, mas o seu filho dorme no quarto dele. Aí ela: por quê? O simples fato do cachorro estar presente no mesmo ambiente o tempo todo junto com o dono já gera um potente gatilho de ansiedade de separação. Porque a gente está acostumado, o cachorro pede carinho, a gente dá. O cachorro pede carinho, a gente dá. O cachorro pede carinho, a gente dá. E aí, quando a gente não dá, ele quer ver aquela desgraçada levantada ali? Ó? Eu vou fazer... Aqui, ó. Aí vai lá, rouba o negócio, não sei o quê, começa a latir. Causa, aí pega o causa cocô. tudo. Só que isso a gente já vê quando eu já consigo perceber isso quando eu entro na casa do cliente. Se esse cachorro é super bem cuidado e agride as visitas, late de tentar chegar a pegar pra morder, esse cachorro é hiperapegado pra caramba. Se eu tô conversando com o cliente e o cachorro não deixa o cliente em paz por nada, igual aqueles menininhos pequenos que pulam na orelha dos outros, e eu já olho e falei: já tem sintoma. Se eu deito no chão, sento no chão, né, pra fazer o atendimento, que eu sento no chão, tá, gente? Se eu sento no chão pra fazer o atendimento e eu vejo pés de mesa ruído, essas coisas, tudo destruído e tal, eu já entendo. Então, assim, eu sempre tento conversar com a pessoa usando o que eu ensino no meu curso de formação, que é o seguinte: o cachorro precisa de 5 pilares. O cachorro tem que se alimentar da forma certa, no momento certo. Ninguém faz isso. O cachorro precisa ter enriquecimento ambiental. Né? Ele tem que ter o que roer, ele tem que gastar energia, enriquecimento ambiental, seja olfativo, seja de roer, seja qualquer coisa. O cachorro tem que ter gás de energia, o cachorro tem que ter uma obediência clara e o cachorro tem que ter independência. Independência, para mim, é o cachorro ser capaz de ficar no mesmo ambiente sem pedir atenção do dono e deixar o dono interagir com as outras pessoas, e o cachorro aceitar uma porta fechada. Isso, para mim, é o meu básico. E eu falo com os meus alunos, tem um aluno meu sentado aqui escutando tudo. Esses 5 pilares, 99% dos clientes que eu atendo não atendem os 5. Então, eu já começo a fazer o meu atendimento e entender esses processos. Perdigão, todo cachorro que dorme na cama com o dono tem ansiedade de separação? Não. Mas a grande maioria tem. Né? A grande maioria tem. Pelo menos na minha casuística tem. Estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando de estudo de ninguém, não. Então, eu vou tentando identificar a origem do comportamento. Por isso que, por exemplo, eu fiz 2 postagens em sequência no mês passado. Foram 2 charges que eu mandei fazer e tal, falando sobre ansiedade de separação. Uma teve, 3,5 milhões de visualizações e outra 2,5 milhões. As pessoas, elas não têm noção do que está acontecendo.
As pessoas entram, mas eu dou atenção pro meu cachorro o dia todo, ele fica atrás de mim o dia todo, não sei o que lá, mas mesmo assim ele destrói. É claro que ele vai destruir. Você está oferecendo uma rotina que você não pode cumprir. É um negócio que é retroalimentado. Total. Você está ocupado, talvez numa reunião, aí o teu cachorro chora, você tem que ter atenção na reunião, aí você vai lá dar atenção pro teu cachorro para ele parar de chorar, ele sabe que aquilo ali foi reforçador para ele, da outra vez ele não vai só chorar, ele vai chorar, vai latir, vai uivar, ele vai começar a escalar isso cada vez mais. Eu tenho percebido que muitas e muitas vezes o que acontece é essa dependência emocional não é do cão. Sim. Essa dependência emocional é do humano. Então, assim, você entra no quarto, o cachorro não vem... Meu cachorro. Fulano, Rex. Vem, Rex. Tem que chamar o Rex pra vir pra cama, ou pra vir pra perto de você, ou pra subir no sofá. É uma dependência emocional humana. Você citou do Golden de 11 meses. Tem alguma idade que é mais propensa a esse desenvolvimento da ansiedade por separação? Dentro dos casos que você já pegou, olha, tem isso geralmente cães adultos, cães adotados. Como é que funciona essa questão com cães adotados? Eu vou te falar que idade eu não vou te falar, mas que existe uma probabilidade e uma casuística absurda com cães resgatados, sim. Eu já atendi um cachorro que ele se tornou hiperapegado em 4 horas. O cara adotou o cachorro, um bulldog de 8 meses. Foi ele e a mulher buscar o cachorro, chegou em casa, botou na varanda e ele veio no colo da mulher. Olha que loucura. Na varanda, tal, não sei o quê. Botou ele pra dentro da sala, arrumou a varanda, botou o tapetinho e tal. Quando abriu, ele atacou o cara. Já atendi um cachorro, Jorge da Capadócia. Jorge foi adotado no dia de São Jorge, passou 2 dias com o dono dentro de casa. No 3º dia, Jorge quebrou a porta, derrubou tudo na varanda, correu pelo corredor, fez tudo. 2 dias. Só que essa percepção que você tem, Tatá, que é a mesma que eu compartilho, de que é uma dependência mútua, é que faz total diferença na minha metodologia e no meu atendimento. Por quê? As pessoas julgam quem tem um cachorro que sofre de ansiedade de separação. Vou te falar porque uma vez eu fiz uma live cozinhando e entrou um profissional que eu não conheço falando que ansiedade de separação é maus tratos, que são as pessoas que mimam demais os cães. Aí eu falei pra ele, senta aí, querido, que eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Eu não mimei minha cachorra, eu não sou um cara de colo excessivo, eu não sou um cara de mimar cachorro e tal. E a minha cachorra desenvolveu por mim, pelo simples fato de que eu tomava à frente para fazer todas as coisas com ela. Isso é uma casuística absurda no mercado hoje, que eu chego para atender um cliente, tem uma mulher que acha que faz melhor com o cachorro, tem uma pessoa que tem mais necessidade de ser aceita pelo cachorro. Aquele é meu. Ele não é do meu marido, ele tem que ser meu, ele tem que me escolher. Aí a pessoa vai lá e faz. Isso aí. E tem a pessoa que usa o cachorro como uma muleta psicológica porque perdeu alguém. Então, esse processo de hiperapego, se a gente não entende, a gente profissional não entende que esse processo é um processo mútuo, que foi desenvolvido de forma involuntária e não intencional, a gente consegue resolver. O que eu atendo em muitos casos é onde a pessoa foi julgada, a pessoa procurou ajuda, é um familiar que está questionando, é um outro profissional que está questionando, é um veterinário que tentou resolver e tentou de alguma forma resolver só através de medicação e não entendeu a parte do manejo. Muitas das vezes, sobra para mim já um processo que já passou por 4 a 5. Porque como eu gosto de trabalhar esse comportamento, como eu divulgo muito nas minhas redes sociais, eu sou apaixonado por isso. E eu tenho um repertório muito longo de atendimentos disso, porque eu fiz desafio 21 dias de ser independente, eu tenho 2.500 alunos só num curso online de ansiedade e separação, e eu só atendo isso. Tanto que quando vem um diferente, eu falo, caraca, teve um dia que o Lucas rodou comigo, a gente fez 4 filhotes. Aí eu falei, caraca, Lucas, sabe quanto é que acontece isso? Tipo estrela cadente. A gente atendendo no dia 6 cachorros, dos 6, 4 sendo filhotes. Aí ele... Caraca, foram tudo filhote, né? Eu falei, cada um com o seu problema, mas foi todos filhote. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem é de ter essa compreensão de que, pelo menos é uma coisa que pra mim é básica, mas não é básica pra todo mundo. O meu julgamento, ele fica dentro do meu carro quando eu desço. O meu pré-conceito fica dentro do meu carro. Eu não entro dentro da casa
para apontar problemas. Eu entro para entregar soluções. Então eu não tô aqui para julgar se a mulher pegou o cachorro porque o namorado abandonou e ela tá agarrada com o cachorro, tá querendo deixar ele sozinho. Eu tô aqui para mostrar para ela, olha, esse comportamento seu gera sofrimento pro seu cachorro. E aí o que acontece muitas das vezes? Ah, a culpa é toda minha. Eu falei, não, peraí. Culpa parte do pressuposto que você sabia o que tinha que te fazer de certo e você decidiu errado. No momento que eu sair da porta da sua casa, a culpa é sua. Você assina. Porque eu tô te falando, acredito que eu fui bem recomendado, acredito que eu tô sendo bem claro, não estou gaguejando, não estou aqui consultando material para te falar. Isso para mim tá no meu sangue. Se você decidir, aí eu não tenho como te ajudar. Agora, se você quiser ajuda com o seu cachorro, eu vou te ajudar. Mas é porque o que acontece é isso, assim, eu tenho que tentar entender. Pô, atendi uma mulher semana retrasada, se separou recentemente, mora numa kitnet, tem 2 Yorkshire e trabalha em home office. Aí eu entrei, olhei e falei... Vai acontecer. Não, já tá acontecendo. Não, tava acontecendo, nível hard. E eu tive que criar uma estratégia individual de acordo com o ambiente, com a rotina dela, para poder resolver o problema. Não é uma receita de bolo. E não sendo uma receita de bolo, acredito muito nisso. Cada caso é um caso, porque, cada cachorro, e assim como a pessoa, é um indivíduo diferente. E nós, como profissionais, temos que aprender a lidar primeiramente com a pessoa, para depois lidar com o animal e com o ambiente e com todas as outras coisas dentro desse contexto, tá? Você é médico veterinário também. Tá bom? Em que momento a medicina entra para apoiar a gente na ansiedade por separação? O manejo entra primeiro, o clínico entra primeiro. Existe algum tipo de exame que é feito para ajudar, para apoiar a gente nesse sentido? Com os teus anos de experiência, em que momento você entra com medicamento para ajudar esse cachorro? Então, vamos lá. Eu não sou o cara do medicamento e eu não atendo clinicamente. Né? Então, assim... para mim, o manejo é soberano. Ponto. O manejo é soberano porque as medicações, elas vão inibir sintomas. Elas vão diminuir os sintomas. Vou te falar assim, não é da minha metodologia, mas muita gente utiliza. Por exemplo, a caixa de transporte, ela bloqueia sintomas. Quando ela é bem trabalhada, o cachorro relaxa na caixa, ok, mas muitas das vezes o proprietário opta pela caixa de transporte para não ter a casa destruída. Então eu entendo que às vezes uma medicação, ela diminui os sintomas. E aí, o que acontece na minha cabeça quando a gente entra com a medicação primeiro? Respondendo primeiro a sua pergunta, o manejo comportamental soberano, ponto. Sem ele, a medicação não serve de nada. E aí o que acaba acontecendo quando chega para mim um cachorro já medicado? Para mim é injusto com o cachorro. Porque o dono, muitas das vezes, ele tem uma remissão de sintomas pela medicação e ele não muda. A origem do comportamento. Exatamente. Então isso para mim é básico. Perdigão, você já usou muita medicação em casa? Não. Eu uso um suplemento à base de triptofano, não dopante, para ajudar nas fobias, que é um da Cone que eu gosto muito, que é o Calmizinho. E agora eu tive um caso, depois desse tanto de tempo, que eu não via melhora. Não via melhora, o cachorro estava se mutilando e tudo. Aí eu conversei com uma neurologista, até agradecer a Carla, muito minha amiga Carla Luiz, que é neurologista. E a gente entrou com a medicação no cachorro. Falei que era importante ela ver, porque até então o proprietário estava fazendo tudo certo, que é impossível de eu ter essa certeza, mas parecia estar fazendo tudo certo. E aí a gente entendeu que precisava de uma medicação para isso, tá? Porque, como eu vim aprimorando e testando a metodologia, eu não costumo ter negativas. Não é eu querendo me achar, nada disso. É porque realmente é muita coisa, é muito tempo. E eu sou um cara que eu lembro das histórias. Eu sou um cara que eu vou pegando as coisas pra mim e eu vou lembrando de tudo que eu passei, eu vou trazendo, eu vou testando tudo. Eu falo, cara, eu vou te falar tudo que tem dentro do meu gibi de ansiedade de separação. Tem gente que eu já entro com o pé na porta. Eu já sei que o negócio tá esquisito. Eu falei, ó, é isso. Da velha guarda eu usava isso, atualmente eu uso isso. Eu falo tudo. Agora, a medicação... Eu tive a oportunidade de falar sobre ansiedade de separação ano passado, ano retrasado, no Congresso Mundial de Medicina Veterinária, Sul-Americano de Medicina Veterinária da Anclivepa. É notório que não existe um aprofundamento nessa área de ansiedade de separação.
Não existe. E aí as pessoas usam ansiolíticos na intenção de tentar ajudar o cliente. Até porque ainda existe um distanciamento muito grande do médico veterinário para o especialista de comportamento. Exatamente. Existe, assim, um vácuo, existia um abismo, né? Quando eu comecei a fazer veterinária há 22 anos. Estou formado há 15. Quando comecei, eu sei que eu falar que era estudante de veterinária, eu era respeitado de forma diferente. E eu comecei a fazer um trabalho constante e legal, como eu sempre fiz, e eu comecei a ser muito indicado para os veterinários. Mas existe ainda um bloqueio muito grande. A nova geração também tem o mesmo bloqueio da minha geração passada, né? Porque eu vejo, já fui atender, levar clientes na veterinária e você sofreu preconceito de veterinárias novinhas, todas arrumadinhas, e olhar e falar, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu sou... Você tá fazendo o que aqui? Eu falei, vim aqui ajudar o cachorro que ataca no consultório. Já sofri muito isso. Então eu sei que existe um abismo. E existem também linhas diferentes para trabalho comportamental. Existe o pós-graduado em comportamento canino, comportamento animal, existe o mestre, essas coisas, que fazem um trabalho, muitas das vezes, relacionado a consultoria só com cliente e medicações que dão excelentes resultados. Não é minha linha. Para mim, eu preciso do manejo. Eu particularmente não acredito nas duas coisas isoladas, e eu acho que a maioria dos casos a gente consegue ter grandes avanços como a parte do manejo, e tem alguns casos, sim, que precisariam da parte clínica. Mas eu não acredito em um resultado que querem andar separados. Ou que o adestrador quer ser soberano em tudo, ou que o médico veterinário quer ser soberano em tudo. E já vi muitos e muitos casos dessa parte de vamos introduzir a caixa de transporte ou vamos construir um canil, e aí as pessoas isolam o cão e acham que resolveram um problema. Você mascarou o problema, você usou uma palavra perfeita, você bloqueou o problema. Você foi lá e isolou. Tipo, aqui só tem a parede do canil dele. Se ele destruir essa parede do canil, não dói. O que eu falo assim, só se transforma em dor quando a dor vira dor do dono. Porque enquanto é a dor do cachorro, quando é a ansiedade do cão, ainda não é a do dono. Ou seja, não destruiu uma parede, não foi um sofá embora. Não recebeu a multa. Não recebeu a multa do condomínio. Enquanto não foi essa dor, o profissional não é chamado. Quando se transforma nessa dor, a gente é chamado. E por muitas e muitas vezes há uma interpretação muito errada do manejo que a gente oferece, talvez de um ponto fixo, talvez de uma caixa de transporte, de um lugar seguro para o cão ficar, porque no momento de desespero do cão, por muitas e muitas vezes, ele pode se atirar de uma janela. E entenda, o cachorro não tem o pudor de raciocinar que eu vou me suicidar. Gente, isso não existe. O que mais importa pro cachorro é a vida dele. Ele não vai se jogar ali sabendo que ele vai se matar. Só que ele acha que passando por aquela janela ele vai te encontrar. E aí acontece fatalidade. E quando a gente, por muitas vezes, fala da caixa, do ponto fixo, da construção de um canil, de todo esse processo, a pessoa vai lá e bloqueia o problema. Porque ali dentro o cachorro não faz isso. E uma outra coisa, corroborando um pouco o que você está falando, por exemplo. Lembrando, não estou falando que eu não uso ponto fixo e essas coisas. E já tive cachorro que pulou da janela do segundo andar para a marquise do prédio e tal. Acho que a grande dificuldade é o seguinte. Existem casos extremos, tá? Por exemplo, a gente atendeu online, eu e o Lucas está aqui, cachorro que pulou um portão de 2 metros de altura, 2,5 metros, cachorro pequenininho. E hoje, tá? Essa é a minha visão como veterinário, como adestrador, lembrando. Eu já atendi cachorro que vomita, por chamar a atenção. Eu já vi cachorro que tem problema de pele por dependência emocional. Cachorro que convulsiona por dependência emocional. Cachorro que tem lesão por lambedura acral, é o mais comum. As patas pretas, todo mundo tem. Então, sai um pouco do âmbito, né? E o que eu entendo é o seguinte, claro. Profissionais que me conhecem, eles veem um problema já na raiz e já falam, liga o perdigão. Agora, quem não conhece, infelizmente, muitas das vezes fica a ver navios. Então, quando eu dei a palestra
no congresso. E quando eu dei um módulo de comportamento na parte de pós-graduação clínica, da Anclivepa também, eu falei muito sobre isso. Eu falei, o que acontece é que às vezes os veterinários, ele não entende que quanto mais informação ele prover durante o atendimento dele, mais fidelizado ele fica. Sim, total sentido. A gente foi sexta-feira atender um cachorro, eu e o Lucas. Tava tudo, manejo de xixi e cocô e tal. Aí tinha um tapete higiênico sujo e o chão sujo. Eu ajoelhei no chão pra limpar. Ele ficou com o olho regalado assim. Falei, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer de eu ajoelhado nesse chão, limpando esse chão. Porque se eu chego, o cachorro tá sujo, se eu preciso dar banho, se eu preciso fazer o que for, eu faço o que tiver que fazer. Tanto que hoje tem muitos proprietários que têm veterinários, vão no veterinário e me ligam, Perdigão, o veterinário falou isso aqui, o que eu faço? Mesmo sabendo que eu não faço clínica. Porque eu entendi quando eu me formei que era mais interessante eu continuar no meu caminho do comportamento. Eu entendi que para mim não fazia sentido fazer clínica porque eu recebo muita indicação de veterinário. Quero fazer o meu bel. Quero fazer o meu rolê. Só que no momento que o profissional, né, que vai tratar esse tipo de enfermidade, de patologia, ele se prende em resolver a dor do cliente, que eu fiquei durante muitos anos fazendo isso, não tô aqui eu tô fazendo minha culpa. Até uns 13, 14 anos eu pensava muito assim. E esquece do cachorro, é onde não vai dar certo. Porque, consegui, fiz um treinamento de caixa de transporte, ficou perfeito. O cachorro fica na caixa, não destrói, não tem nada. Esse cachorro, em algum momento, vai manifestar outro sintoma. Ponto. Se o dono não entrar na rotina, se o dono não entender o que ele involuntariamente faz para potencializar o hiperapego, se o dono não se engajar, esse cachorro vai manifestar outro comportamento, vai manifestar outro sintoma. Porque, tanto que até eu vi o seu convidado falando, o Thiago falando sobre, ansiedade por separação, sofrimento por separação, né? Tem cachorros que ficam ansiosos quando ficam separados, tem outros cachorros que ficam ansiosos, mas não manifestam hiperventilando, manifestam destruindo. Então, os sintomas são muito diferentes, cara. Por exemplo, a minha cadela, quando existe um erro de manejo, ela força diarreia, faz um cocô com melena. Com muco, assim. Aí tu fala, caraca, Perdigão, mas ela não comeu nada de errado? Não. Porque eu chego, tiro o tapete higiênico, dá 40 minutos ela faz um cocô duro. E aí, explica. Desconforto, sofrimento. A minha cachorra faz um xixi, mesmo nunca tendo brigado. Minha cachorra, quando o manejo está uma bosta, ela vai lá e faz xixi no tapete do meu banheiro. É um sintoma dela. Só que, por exemplo, ela desenvolveu outros sintomas agora com 7 anos. Houve uma mudança brusca de rotina na minha família. Minha esposa montou um escritório dentro de casa, mudou o escritório da agência e foi para casa. Minha cachorra hoje entra só quando só tá ela e minha filha em casa. Ela entra no escritório, fica de costas pra minha esposa e se treme. E ele sobe na cama da minha filha e se treme. Comportamento aprendido com a minha esposa. Eu entro em casa, ela não manifesta esse sintoma. Sendo que o hiperapego era comigo. Agora o hiperapego é com ela. Então, é muito dinâmico. Muito dinâmico. É muito, e vai variando, assim. Eu já vi cachorros atacarem maridos por ansiedade de separação. Já vi cachorros, atacarem os próprios donos no desconforto. Tem um caso que eu tô atendendo de uma Spitz que é isso. Se tiver a filhas empregadas em casa e a cachorra, entrou o casal, ela entra em agressão com a empregada, entra em agressão com a filha, entra em agressão com o casal. Então, é um leque de comportamentos que tu fica assim. Se você fica preso só naquele late quando fica sozinho, cara, você tá ferrado. Tá ferrado. Tu não vai resolver nada nunca, porque você vai se apegar somente àqueles sintomas muito básicos e muito latentes, o que talvez o Google te conta. Sim. Sim. Tá? O que é ansiedade por separação? Se você jogar no Google, ele vai te dar uma definição ali padrão. Agora, vai ali atender, vai ali escutar todas as histórias que você vai ver que não é só aquilo dali. E dentro desse contexto, a gente teria um primeiro passo para falar aqui pro pessoal assim, cara, se o teu cachorro sofre de todos esses sintomas que a gente tá falando aqui, ou parte deles, o que a gente poderia dar de recomendação ali de talvez uns 3, 4 primeiros passos para essas pessoas começarem a modificar esse comportamento? Eu vou dar 3 passos que vão resolver o problema. Porque o que acontece? Lembrando, ninguém faz o básico, tá? É igual assim, o cachorro dorme na cama, eu vou tirar da cama já de imediato. Cara,
Você não vai ser capaz de convencer essa pessoa a tirar esse cachorro da cama se você chegar com o pé no peito no primeiro dia. Então, eu falo sempre, o meu trabalho é apoiado em 3 frases bem simples. Primeiro, nunca ofereça uma rotina que você não pode cumprir. Só se a pessoa já pegar essa primeira frase e começar a aplicar, eu garanto pelo menos 50% de melhora em 7 dias. Que é o quê? O cachorro não deve ter acesso visual a gente o dia inteiro, né? Porque no momento que ele precisar ficar sozinho, ele vai entrar em conflito. Ah, Perdigão, o que isso me serve? Comece a se separar do seu cachorro em alguns momentos do dia. Ah, vai ser fácil? Não. O meu cachorro vai chorar um pouco? Vai. É importante eu entender que eu só posso abrir a porta quando ele tiver pelo menos uns 3 a 5 segundos de silêncio e fazer isso de forma recorrente e gradativa? Com certeza. Oferecer uma rotina que você não pode cumprir e incluir o cachorro em 100% da sua vida social. Muita gente faz. Eu até queria ter feito essa entrevista lá em Búzios, mas não consegui. Que, assim, eu tenho minhas dúvidas se a pessoa leva o cachorro para um ambiente totalmente nocivo, lotado de gente, festival gourmet na Rua das Pedras, um cachorro totalmente confortável, para poder o cachorro passear, ao invés de não conseguir deixar esse cachorro sozinho. Eu tô mais pena que não conseguiu deixar sozinho. Eu concordo. É shopping, é praia, é bar. E oferecer uma rotina que você não pode cumprir de incluir na vida social, hoje se tornou muito mais fácil do que quando eu comecei. Hoje a gente tem pet friendly, hotel pet friendly, restaurante pet friendly, tudo no pet friendly. Oferecer uma rotina que você não pode cumprir é você que trabalha em home office, seu cachorro ficar no seu colo, no seu pé o dia todo no mesmo ambiente que você, porque no momento que você precisar ir no escritório, no momento que você precisar sair, isso é um problema. Então parte muito desse princípio da separação. E, cara, isso é uma coisa que foi um game changer para mim nos últimos 2 anos e é o que me traz o resultado mais rápido possível. Oferecer uma rotina que você não pode cumprir é você dar carinho pro seu cachorro todas as vezes que ele pede. Ah, Perdigão, você tá querendo falar pra mim no meio do podcast com a Tatá que eu não posso fazer carinho no meu cachorro? Pode. Só não pode nem deve fazer no momento imediato que ele te pede. E o sob demanda é o carinho, jogar bolinha, dar comida, cachorro latindo, todos os comportamentos que são dados de imediato. Por quê? O que acontece com um cachorro que ganha carinho sob demanda? Você vai dando carinho, você dá carinho, tal. Quando você não pode, ele vai acessar um leque de comportamentos convencedores. Que ele aprendeu durante a vida, porque em algum momento ou você gritou, ou você fez festa, ou você fez alguma coisa de errado. Ele pode fazer a cara do gato de botas, ele pode pular na sua perna, ele pode puxar a sua roupa, ele pode latir, ele pode fazer xixi, ele pode... Você tá sentado trabalhando, ele quer ver aquela desgraçada levantar agora aqui, ó. Vou dar uma mijadona, vou olhar no olho dela assim, ó. Aí faz o xixi. Então, só que, quando você faz isso, você mantém o cachorro numa constante de ansiedade, num loop de ansiedade absurdo. Porque ele fica assim, você levanta, ele, peraí, nós vamos aonde? Que roupa eu boto? Ih, cacete. Não pegou minha coleira. Vai botar, ih, pegou roupa do trabalho, não vou ficar pra trás. Aí o cachorro começa em processos de ansiedade absurdo. Então, quando o cachorro vem te pedir carinho, você não dá. E quando ele não tá te pedindo, você dá, uns 4, 5 dias, vira uma chave na cabeça desse cachorro e ele fala assim, cara, não preciso ficar andando atrás dessa louca, não. Toda hora ela vem aqui, me dá um cheiro, me agarra, me beija. E isso, eu sou um cara que sofre de ansiedade. Eu sou um cara que precisa de medicação para ansiedade. Ansiedade é expectativa pelo que pode acontecer. Quando existe previsibilidade, quando o cachorro entende que ele vai ter o carinho sempre, mas não de imediato, isso ajuda o cachorro a ser menos ansioso. Então, pra mim, essa é a base do meu processo inteiro. Tanto que o Lucas tá aqui, que não sabe, deixa mentir. Eu sempre falo com isso, isso precisa ser básico. Só que quando você chega pra uma pessoa e fala que ela não pode dar carinho, pra uma pessoa que sofre de ansiedade de separação, pra uma pessoa que sofre de ansiedade de separação, ela faz um olho regalado assim, ó. Aí entra aquela musiquinha da Carolina Dickman no fundo. Aí a pessoa começa. Não, sofrendo já. E essa questão de você conseguir ter a noção de fazer uma leitura comportamental da pessoa. Né? Exatamente. Nem todo mundo tá esperando para isso. Às vezes eu brinco, às vezes eu vou lá longe, falo de alimentação, não sei o que lá, para chegar em algum momento do meu atendimento para entrar nesse processo, porque para mim a base da dependência minha maior casuística são de cães que pedem carinho o tempo todo. Pra mim, o meu grande X da questão é esse. Porque, igual eu recebi agora, o ambiente que esse cachorro tá ficando é muito pequeno. Falei, querida, é pequeno de acordo com o parâmetro que você tem. Que eu botei um vídeo de um bulldog destruindo, né? Que ele chegou a destruir um cachorro resgatado, de maus tratos, cara, medroso, tá com a família há 1 semana e tal. Um bulldoguinho que a gente atendeu. E aí, eu falei, não, querida.
você tem um parâmetro diferente. Eu atendo as pessoas mais ricas do país, em casas enormes, e os cachorros sofrem 10 vezes mais do que esse bulldoguinho está sofrendo. Porque espaço não é inversamente proporcional à qualidade de vida. Pelo contrário, quando a pessoa me procura e fala que tem um cachorro que mora em apartamento e tem médio, grande porte, eu já sei que aquela pessoa já sabe que o cachorro precisa. Agora, o cara que mora no quintal, olha o tamanho desse quintal aqui, ó. Aqui. Exatamente, esse é o discurso. Tá louco, né? Aí, ó, tá comendo meu móvel de vinho, é o tamanho desse quintal. Isso é absurdo! Que coisa de maluco! Aí eu falo, cara... Um quintal desse tamanho tá fazendo xixi aqui dentro. Eu falei, deixa teus filhos soltos aqui, ó. Teus 3 meninos soltos aqui, ó. Uma semana sem botar a cara lá fora, sem Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, essas coisas. E me conta se vai sobrar alguém vivo. Aí ele, não tinha parado pra pensar isso. Falei, meu trabalho aqui é te mostrar, fazer você parar pra pensar. Porque... Tem algum treino de autonomia pro cão que a gente poderia dar de dica rápida, não sobrevivendo de dica no adestramento, mas o que a gente poderia estar fornecendo para ele assim, ó, tirei da cartela aqui, aquela para você anotar o guia de bolso. Tá, vamos lá. Eu, particularmente, eu sempre falo para as pessoas que elas precisam se separar do seu cachorro quando está em casa, tá? Esse treino, ele deve ser feito várias vezes ao dia, sempre com um pensamento de que a gente precisa capturar o silêncio. Então, Perdigão, vou parar de tomar banho junto com o meu cachorro. Porque, cara, se você mora sozinho, ou mora com seu marido, ou com seu namorado, ou com seu namorado, você fala pra mim que você fecha a porta do seu banheiro com frequência, mentira. Então, acho que você começar a fazer o mínimo já ajuda absurdamente. O que seria fazer o mínimo? Você começar a tomar banho de porta fechada, você começar a se separar. Perdigão, mas eu fecho a porta e ele automaticamente começa a latir. Cara, marca um pouquinho, uns minutinhos aí, 3 minutinhos. Quando o cachorro parar por 3 a 5 segundos, você vai lá, abre a porta e deixa ele vir. No primeiro dia não toma banho, só escova o dente. Pode ser. São alternativas que você precisa... É o que eu falo sempre aqui. A grande maioria dos cachorros, eles têm uma dificuldade muito grande da ausência de visão. Tanto que tem... pessoas que trabalham muitas das vezes com ponto fixo para separar o dono do cachorro, às vezes com caixa de transporte, com portinha de criança. Eu acho interessante, mas ela é um degrau para um próximo cenário, né? Eu já vou mais no próximo cenário, né? Para mim funciona melhor eu mostrar para a pessoa, olha, não adianta você, por exemplo, tem pessoas que não trabalham em casa, mas chegam em casa e fazem um over delivery. O cara trabalha CLT, aí chega em casa às 6 horas da tarde, aí fica com o cachorro junto até a hora de dormir, aí acorda no dia seguinte, sai para trabalhar. O cachorro, meu irmão, vai me largar aqui. Então esse processo de independência, ele é importante. E eu gosto muito de treinar o caminho, o place, essas coisas, de uma forma bem simples e positiva, né? Eu alimento na caminha ou no place. O place, para quem não sabe, gente, é um ponto individual, tipo... Pode ser uma cama elevada, pode ser um pallet de madeira, essas coisas. Aí eu falo caminho, porque às vezes alguma pessoa não quer falar inglês, essas coisas. Eu alimento o cachorro na caminha, eu dou o enriquecimento ambiental para esse animal, sempre peço para ele subir na cama. Eu, algumas vezes por dia, uso um petisco para induzir esse animal a subir ali. Vem, caminha, passando o petisquinho no focinho. Eu boto a coleira no cachorro para ele passear sempre em cima da cama. E eu... Em casos muito drásticos, eu falo pro cliente só dar carinho em cima da cama. E cachorros que gostam de jogar bolinha, também sempre saindo em cima da cama. Então o que eu faço? Eu simplesmente resumo a vida do cachorro, os 6 melhores estímulos que ele tem pra cama. Então esse cachorro, porque ao meu entendimento, assim, na minha visão, na minha metodologia que eu prezo e que eu falo nela todos os dias, não adianta você pegar e trabalhar e separar do cachorro, fazer treinos de autonomia, separação, o que for o nome que a gente for dar. E esse cachorro, quando tá com o dono, tá no colo, tá colado na perna, tá no sofá, tá em cima da cama. Porque não existe equilíbrio nisso, né? Então, pior, quando a pessoa, ela faz os treinos de autonomia, como você colocou, de separação, e ela, quando tá com o cachorro, ela fica muito agarrada, esses cachorros geralmente, às vezes até entram em agressão para ser separados. A pessoa faz a comodidade dela ali, não, tô fazendo tudo direitinho, Perdigão. Meu cachorro não tá ficando mais agarrado comigo o tempo todo.
Aí chega na casa dela, a manta do lado do sofá, tá com a manta no sofá, tá tudo. Eu falei, cadê a caminha do cachorro? Ah, essa parte a gente não treinou. Essa parte, coitado também. O cachorro já tá ficando sozinho lá no quarto. E eu vou ficar com ele, eu não vou deixar ele ficar perto de mim. Eu já trabalho tanto e tudo. Eu acho muita judiação com o cachorro. Eu falei, judiação é ele sair e sofrer, né? Aí começa esse processo de convencimento, porque, ao meu ver, é muito difícil. Lembrando, gente, estou aqui só refletindo. É a minha vivência, minha experiência. Existem 20, 30, 40, 50, 70, 90 metodologias diferentes de trabalhar esse comportamento. Estou falando do que eu vivo nesses últimos 5 anos e que não foi pouco. Eu já cheguei no momento de ter uma loucura de fazer um grupo com 100 pessoas no Telegram. Era desafio 21 dias seu cão independente. Eu respondia 100 pessoas 3, 4 vezes por dia. Todas elas com cachorro com ansiedade de separação. Foram 4 turmas assim. Cara, você vê os primeiros 3 dias o sofrimento do dono. E aí você vai chegando lá perto do 15º, 16º dia, a pessoa mandando um áudio chorando porque o cachorro saiu de perto dela e foi deitar no canto dele, tipo, não tem preço. Pra mim, ansiedade de separação, eu sou muito brincalhão e tudo, mas eu trago um pesar e um pouco de responsabilidade, porque pra mim não existe resolver esse problema sem eu conseguir convencer o cliente a entrar no processo. Porque o cachorro não tem hiperapego comigo, tem hiperapego com o cara. Por muitas e muitas vezes as pessoas falam assim, de quantas aulas ele vai precisar para resolver isso? Eu falo assim, mas a minha presença aqui não vai mudar esse contexto agora. Agora, se você falar para mim o seguinte, olha, eu não tenho tempo de inserir na rotina dele a questão do passeio, se tiver que trabalhar alguma coisa de comandos para ajudar o cachorro a ter uma mente mais estimulada, alguma coisa do tipo, ok, eu entro. Mas o contexto de reestruturar a rotina dele, dos treinos de dependência, a parte da alimentação, tudo isso é com você. É inviável. Ou eu vou morar aqui com você. Então, separa o quartinho aqui para mim, a coberta, para que eu faça 100% do processo. E digo mais, quando eu sair por essa porta, vai voltar tudo de novo, porque você vai ter que sustentar o processo. Está preparado para sustentar o processo? Por muitas vezes a resposta é não. Então, é o que eu falo, não é contratar um profissional somente. É você estar preparado para sustentar o processo que foi estruturado. Porque, de fato, é uma pergunta que eu ia te fazer agora, se você acredita que tem como a resolução da ansiedade por separação acontecer sem a ajuda de um profissional. A pessoa chegar e lá, uma pessoa que assistiu aqui a nossa live, o nosso podcast, e simplesmente fazer, ou você acha que precisa de um profissional lá, de um atendimento, de uma consultoria? Então, eu acho que prevenir de acontecer é mais viável. Existem exceções, Perdião? Com certeza existem exceções. Existem pessoas extremamente engajadas, pessoas que... Né, hoje a gente tem um chat GPT, que um plano de treino, não sei o quê. Só que eu não vejo um caminho... E olha que eu entrego muito conteúdo gratuito sobre isso e já fiz muita live sobre isso. Mas é difícil porque às vezes falta suporte. Né? Eu recebia muita mensagem, não, me dá uma dica. Eu falei assim, dica, sem entender a origem do comportamento, não vai te resolver. Acho que você pode tentar fazer o básico, passear mais, enriquecimento ambiental, separar do seu cachorro, mas se você... Porque tem cachorros que se apegam e eles não pedem carinho. Falo, né, que tem aquele livro Linguagens do Amor. Tem linguagem do amor do cachorro que é a presença, não é a interação física. Agora tem cachorro que é interação física. Então, é muito complicado, muitas das vezes, porque a sequência, você tem uma possibilidade muito grande de piorar o processo. Né? Porque o que acontece hoje na rede social, nos canais, YouTube, essas coisas, existe muito conteúdo sobre isso. Só que as pessoas, às vezes, elas saem misturando tudo. Eu lembro uma vez que o cara me chamou para tratar um cachorro. Tinha ansiedade de separação também, mas tinha um outro problema. Aí ele falou, não, porque eu te sigo, eu vejo o adestramento, eu gosto muito do seu conteúdo, do Jairo Teixeira e de um outro adestrador. Eu falei, meu querido, também não tem nada. Aí ele saiu o cachorro, eu falei, querido, Jairo Teixeira não faz isso aqui não.
que eu conheço o trabalho dele por alto, nunca vi ele treinando, mas vi na internet. Eu também não faço isso, mas então... Ah, não, porque eu fiz um ajuste aqui. Eu falei, não, peraí, então você tá confundindo as coisas, porque tem muitas das coisas que são totalmente antagônicas em metodologias, né? Então, por exemplo, tem gente que só gera enriquecimento ambiental quando sai de casa. Eu não, eu sou da linha que o cachorro tá comigo, tá roendo, tá sozinho, tá roendo. Então, é antagônico. Tem gente que fala, não, você não precisa... Por exemplo, saiu uma matéria do Doido pra Ler, por um acaso, que o Alexandre Rossi fez uma matéria falando que os cachorros que dormem na cama não desenvolvem ansiedade de separação. Eu não tenho essa casuística. Minha casuística é totalmente inverso a esse processo, né? Já resolvi muitos casos sem ter que tirar da cama? Já, mas eu não tenho esse repertório, né? Eu não vi o estudo. Então, as coisas, elas são... Gente, pelo amor de Deus, não tô falando mal do Alexandre Rossi, não. Só tô falando que ele tem essa casuística. O estudo dele foi estudo publicado. Então... Quando você escolhe um profissional para você seguir, que você quer implementar o que ele passa, escolha um profissional. Escolha uma pessoa e siga do começo até o fim. Perdigão, não tenho condição financeira de fazer isso. Cara, se programe. Porque destruir porta, destruir roupa... Né? E a gente está falando aqui de questões materiais, porque tem as questões físicas. Você não pode não ter noção, mas tem muitos cachorros que fazem gestão de brinquedo e corpo estranho para chamar atenção. Uma das coisas mais abrem posse por recurso por causa de ansiedade de separação. Atendi uma vila-latinha semana passada, a casa está toda destruída, um cachorro adulto que passeia, que faz tudo, virou um comportamento aprendido. O dono não dá atenção, ele vem, pega alguma coisa, eles começam a correr atrás do cachorro, o cachorro engole. Passou 4 vezes pelo veterinário. Na 4ª me indicaram. Aí agora eu fui lá e comecei a conversar com ele. Ele, caraca. Foi muito legal, que o senhor fica no quarto e o cachorro fica na sala, às vezes, para separar um pouquinho. Ele botou um espelho assim apoiado na porta para ele poder deitado na cama, o senhor mesmo, ver a cachorra na sala para ver se a cachorra não está destruindo nada. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que, por exemplo, eu vou dar o exemplo mais simples para todo mundo entender. Eu sou um cara que gosta de fazer as coisas na minha casa. Eu sou muito bom de instalar prateleira, de montar móvel, de fazer parte elétrica. Mas, por exemplo, eu não sei instalar um ventilador de teto. Não sei. Então... Tudo o resto eu aprendi sozinho. Troco tomada, faço fiação, essas coisas. Então eu precisei de ajuda de profissional. Tem gente que consegue. Só que, na maioria das vezes, o caso já está numa proporção tão grande que não dá. Até às vezes a pessoa fica até chateada. Pô, mas eu queria só uma dica para ajudar. Eu falei, cara, você está com um problema de um cachorro que está sofrendo há anos, com um problema, pô, se dica resolver, você já tinha resolvido. Mas você precisa realmente de uma ajuda profissional. Você não vai ter essa resolução, entendeu? Então, o que a gente falou aqui também lá no início corrobora com isso, né? Que é cada indivíduo. Você, a sua rotina, o seu ambiente e seu cachorro. Então, tudo isso interfere no processo da melhora do teu cachorro. Eu acho que não dá pra gente resolver esses problemas se não tiver um profissional com uma única linha ali naquele primeiro momento te direcionando e te dando um norte com acompanhamento. Tem que ter o atendimento e tem que ter o acompanhamento do que está sendo feito e o que não está sendo feito, e precisa ter honestidade no processo. Não adianta falar assim, não, eu estou fazendo, ou então eu estou fazendo pela metade, ou eu fiz 1, 2, 3 dias e o restante dos dias eu não fiz. É todo dia, um pouquinho e cada evolução. E por muitas vezes a gente não consegue ter a sensibilidade do quanto o cachorro está evoluindo. Às vezes, o cachorro fechava a porta, ele já começava a latir. Já começava a bater na porta, arranhar a porta. E durante uma época de treino, agora o cachorro já consegue ficar 5 minutos antes de entrar nesse looping. Já é uma evolução, concorda? E é muito legal você falar isso, porque eu falo isso, a gente tem que valorizar as pequenas evoluções. Tudo que... porque às vezes a pessoa fica com uma expectativa muito longe, e ela não evolui. Meu processo é remissão gradativa de sintomas. Perdigão, ele não se divertiu sozinho. Eu falei, cara, ele parou de latir. Ele não tá babando, ele não tá arranhando a porta. É um processo. E às vezes, cara, não tem como acompanhar todo mundo o tempo todo all the time. Eu me mostro disponível, mando um plano estruturado escrito para pessoas botar em prática. E aí a gente vai tendo essas coisas. Eu tava outro dia atendendo um cliente, passou uma cliente, falou, cara, pô, já ficou 8 horas sozinha. Uma mulher me contratou, ela me mandou a foto da porta, toda arregaçada, ela falou assim, cara, tô trocando a porta hoje, você acha que você consegue me ajudar? Eu falei, cara, não sou tão bom assim não, mas vamos tentar.
E aí, tipo, eu fui na casa dela, 10 dias depois eu encontrei com ela na rua, eu com o cachorro de um cliente, ela falou, lembra de mim, Pejão? Eu falei, lembro, tal, não sei o quê. Laura, não tem o nome dela. Cara, ficou 8 horas sozinho. Sem destruir, sem chorar, vendo pela câmera. Então, às vezes a gente... E é muito importante, assim, agora falando mais pros profissionais, tá? Você controla o que você entrega. Você não controla o que a pessoa faz. Porque durante muito tempo, quando eu comecei, eu ficava mal quando eu recebia uma negativa, quando o negócio não dava certo. E aí, isso atrapalha muito a autoestima profissional da pessoa. Né? E eu não tinha a melhor autoestima do mundo até uns 10, 15 anos atrás. Então, quando você tem consciência do que você faz, quando você se disponibiliza, quando você se dedica, quando você coloca em prática, né? Você mostra muita propriedade. E eu falo muito para as pessoas, eu falei, olha, tá aqui, faz o grupo no WhatsApp, vou dar suporte para você, para sua família, tal, tá aqui o plano escrito detalhado, tá aqui o que você precisa comprar, tal. Se a pessoa não coloca em prática e não tira dúvida comigo, às vezes eu já sei só de eu sair da casa da pessoa que essa pessoa não vai fazer. E eu também aprendi a entender quando a pessoa faz e quando a pessoa não faz, só pela forma como ela me responde no telefone. Então, isso mudou muito minha vida para quem tá começando no processo, porque, cara, a gente toma muita negativa sem ter culpa. Cara, é muito ruim. Eu já cansei de ir pra casa chorando quando eu comecei. Falei, caraca, meu irmão, pô, o cara me humilhou, não sei o quê, o cara, pô, me menosprezou, o cara, pô, falou que não vai dar certo, que só faz na minha presença, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, eu fui começando a criar cada vez mais, isso é uma dica também pra galera que é profissional, cara. Vai estudar comportamento humano, vai trabalhar, vai fazer PNL, vai fazer coach, vai fazer oratória, vai... Você pode ter o melhor conhecimento do mundo dentro dessa cachola aí, se você não souber como comunicar com a pessoa que está requerendo receber, você está ferrado. Exatamente. E eu tô muito bem tranquilo com isso. Ah, Perdigão, você não treina cachorro de esporte? Não. Você faz GP, Simão de oficina? Não. Sua cachorra faz isso? Não. Mas, pô, tu só fala de ansiedade e separação, meu amigo. 90% do meu cascalho vem disso. Eu vou falar de crochê na minha página no Instagram. Eu não quero fazer crochê. Eu não quero. Não quero. Tô com 43 anos, vou fazer 43 anos, não quero mudar pro crochê. Não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Então, às vezes, a gente fica muito preso e, cara, me dá muita tristeza, às vezes, de chegar na casa de um cliente que foi atendido por uma pessoa que julgou ela. Eu tô atendendo um caso, foram 4 adestradores, ao ponto de devolverem a cachorra. Aí a cachorra voltou, eu voltei pro rolê. Pô, uma staff de 5 meses. Ah, aquela do vídeo que eu comentei, que você tava imitando, que eu cheguei a rir. Sim. Eu falei, não é possível. Cara, e aí, tipo assim... Aí, sabe? E aí, o que acontece? O problema não foi só os 4 profissionais antes. O problema é como essa família tá agora. Caraca, cara. Como a família tá. Como a família se sente. Como a família tá aberta a escutar o que eu tenho pra falar. Como eu tenho que desconstruir traumas que a família ficou. São excelentes. Um é um excelente profissional, os outros eu não conheço do trabalho. Só que a pessoa ficou traumatizada. E aí eu tenho que desconstruir a imagem. A expectativa da pessoa tá... Chão. Ah, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, não, que eu tô aqui, porra. Vou te ajudar. Não vou peidar não, vou sair fora não, meu irmão. Tô aqui. Não, mas é porque... Calma. Agora você tem que estar calmo. Você fez um processo longo com 2, 3 pessoas. Agora você tá no segundo momento comigo. Então, assim... Agora a gente tem que ir aparando as arestas. Então, isso é uma das coisas que mais me dói, assim. Às vezes a gente fica... né? A gente paga um preço porque, às vezes, por exemplo, eu quando tenho dificuldade, eu peço ajuda. Eu chamo um cara pra ir comigo. Chamo o Jorge, pai, vamos comigo ali, não sei o que, vamos. Chamo um, chamo outro. Já fui muito ajudado por aluno meu, porque olhou um caso que eu não consegui ver, estava trabalhando comigo, viu. Então, eu chamo. Só que o mais importante, acho que de tudo que a gente está conversando aqui, é que a gente tem que acabar com o sofrimento do cachorro e, consequentemente, o sofrimento do dono, porque os dois sofrem junto. Exatamente. Ponto. Quando é um dono consciente e tudo, sofre. Tem gente que só quer resolver o problema estrutural, material e de vizinho? Tem. Muda alguma coisa pra mim? Não. Ele vai se ferrar do mesmo jeito. Não, mas eu só queria isso. Falei, isso aqui, esse só queria aqui,
levou 24 anos de profissão, levou mais de 1.500 consultorias online sobre o assunto, levou mais de 5.000 casos para chegar no que você queria. Agora, você achar que você vai mudar um problema... Eu atendi, acho que semana passada, o cachorro tá 10 anos com ansiedade de separação. Nunca ficou sozinho. Na vida. E aí, eu vou te chegar e... A gente já tá quase se encaminhando pro final, ainda tenho mais algumas coisas para falar com você, mas eu já quero que você vá pensando numa história desses teus 24 anos trabalhando com cães, para você contar pra gente aqui. Já teve algum caso que você atendeu e falou assim, mano, não vai dar certo? Muitos. Não, mas pra mais de 100. Mas esse não vai dar certo é pelo dono? Sim. 100% dos casos. Sim, não, assim, porque quando não dá certo por mim, ou eu transfiro para um especialista ou eu levo alguém para resolver. Uhum. Né? Por exemplo, eu tive um caso que não deu certo, eu não consegui ter essa visão. Um Golden de 7 anos, macho, aí inseriram a Golden filhote. Cara, o cachorro grampeou a Golden no meu atendimento na minha frente, assim, mas grampeou pra arregaçar mesmo. E eu separei tudo. Falei, cara, tudo bem, houve uma série de informações omitidas pela dona, né, e tal. E a minha visão tava... Eu fiquei extremamente... Porra, o cachorro mordeu, sangrou, fui no veterinário junto, fiz tudo, né, e tal. Eu falei, caraca, o cachorro deu uma grampeada no cachorro do nada, né. Passando do lado, o cachorro é um cachorro sem expressão, pegou. Fui investiguei T3, T4, junto com o veterinário. Falei, cara... Aí eu levei o Jorge Paz. E aí ele, mais próximo da pessoa que tem metodologia que eu sou, ele olhou e tal. Falou, cara, acho que a gente precisa fazer mais isso aqui. Então, comigo, por eu errar, é difícil porque eu tenho a humildade suficiente e de falar, cara, eu preciso de ajuda. Olha, temos que levar pro CT, temos que fazer um internato, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, pelo dono, mas é todo dia. Porque eu chego na casa do cliente, como você falou, por exemplo, eu fui ver os stories de um aluno meu atendendo um cachorro que eu atendi. Que o problema era de xixi e cocô. Aí eu vi, mandei mensagem pra ele falou, cara, o cliente falou que não fez nada do que você falou. E aí ele queria alguém que viesse aqui todo dia pra treinar o cachorro, pra fazer isso todo dia, de segunda a segunda. Aí ele foi, pegou o cliente, não falou no meu nome, mas eu reconheci os cachorros e tá tudo bem. E já aconteceu milhares de vezes do cachorro sair de mim e ir pra um outro profissional. E aí alguns outros profissionais falaram que ensinaram tudo no primeiro dia, mas era um cachorro que estava sendo treinado por mim e a pessoa simplesmente não gostava da forma de atendimento que eu tinha. Eu já teve caso da pessoa me indicar para um atendimento e ela ter outro adestrador. E ela fala assim, eu não gosto do jeito que ele fala muito alto. Mas ele é um excelente profissional. Então, eu não... Você falar que eu sou 100% assertivo, não tem como, eu não sou. Nem quero ser, porque no momento que eu ficar 100% assertivo, eu vou me tornar uma pessoa prepotente, orgulhosa e arrogante. E eu não sou. Eu sei que eu tenho que aprender ainda muita coisa. O conhecimento que eu tenho hoje me dá a possibilidade de atender uma gama de comportamentos que eu gosto, onde eu gosto de trabalhar, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter um centro de treinamento para pegar cachorros reativos e a gente reabilitar junto, lá eu e meu sócio. Mas eu tenho total noção que já teve muitos casos que não tinha como. Casos porque a pessoa, por exemplo, teve uma vez uma mulher me ligou, fiz uma consultoria online com a mulher, que a mulher tinha 4 machos não castrados que brigavam. E ela morava sozinha. Falei, querida, tem que arrumar um braço aí, porque não tem como. Tem coisas que não tem como. Ah, mas eu quero ter 10 cachorros inteiros soltos no mesmo quintal. Falei, cara, na minha concepção não dá. Você tá errada. Não, mas é porque... Isso acontece com muita frequência. Falei, olha, o que você tá pedindo pra mim não é viável. Talvez outra pessoa possa te... Mas isso aqui não existe. Não existe. Na minha opinião, não tem como. E eu tenho total humildade de falar. Não dá. Ah, mas se você vier aqui todo dia... Cara, eu lembro do negócio, de um atendimento. Eu atendi uma cachorra, uma Golden, de 2 anos, em Vargem Grande. O marido era piloto e ele só atacava a mulher. A cada 6 meses, ele atacava o braço da mulher de uma forma que a mulher perdeu parte dos movimentos da mão. Passou todo mundo que eu fui criado vendo. Vladimir Lobato, Bruno Castro e Henrique Silva. São as 3 pessoas que treinavam os cachorros da minha mãe que eu conheço e sei como é que trabalha. E aí eu falei, cara, fui indicado por uma veterinária porque ela foi
a dona procurou ela pra arrancar os caninos do cachorro. Meu Deus. Aí ela falou, não vou fazer isso. Não digo. Aí eu escutei, isso deve ter uns 10 anos, 12 anos. Escutei. O cachorro andava no meio das pernas, andava solto, fazia isso, cara, uma goldenzinho. Aí fiquei batendo na minha cama. Aí eu, sua cachorra é castrada? Hã? Falei, sua cachorra é castrada? Hã? De novo? Ela, não. Falei, querido, desculpa, mas assim, a única coisa que eu entendo que acontece a cada 6 meses é o ciclo menstrual da fêmea. Sua cachorra pode ter algum distúrbio hormonal importante que gera essa agressão com você? Eu falei, pode. É a única coisa que ela fez. Não, mas você pode ficar vindo aqui. Eu falei, eu posso vir aqui todo dia e um dia que eu não vier ela te atacar, o dia que eu vier ela te atacar depois. Então, pra mim não faz sentido eu entrar num processo com você de ser mais um numa linha de pessoas que têm o dobro da minha experiência, especialmente com obediência, que os 3 têm o dobro da minha experiência, respeito todos eles como profissionais, um é muito meu amigo, por sinal, mas não faz sentido. Não vai resolver. Pra mim não faz. Então, eu aprendi a ter isso, né? Acho que no momento que eu entendi o que eu posso fazer, né? Eu estava conversando muito esse final de semana sobre isso. Quando eu tenho a minha identidade como homem, como marido, como profissional, como empreendedor, como adestrador, como veterinário. Isso aqui é inegável. Podem falar que eu não sei fazer. Meu irmão, não vai mudar nada. Já mudou durante muito tempo? Já me deixou chateado? Já. Hoje em dia, porque o Perdigão não sabe fazer isso. Não quero fazer. Porque eu lembro uma vez que entraram na live e falaram assim, eu tenho mais de 100 cachorros formados para 1000 cachorros, sei lá, 100 cachorros. Formados para esporte. E você? Eu falei, não tem nenhum. Nem é a linha que você segue, nem tá dentro do propósito. Aí começa e fala de dinheiro, aí às vezes os caras... Aí eu falo, cara, nunca fiz, não quero fazer, pra mim não faz sentido. Agora se eu perguntar assim, quantos casos de ansiedade e separação eu resolvi com uma visita só, eu posso te falar. Com consultoria só, eu posso te falar. Com resultado de até 25, 30 dias, eu posso te falar. Porque eu gosto. Você sabe fazer senta, deita, morto, todo mundo sabe. Até o chat GPT sabe. Então, pra chegar ali, pede pra ele ensinar, ele vai fazer. Então. E dentro desses 24 anos, o que você tem de uma história que marcou a tua vida efetivamente, assim, pra compartilhar com a gente? Cara, eu tenho uma história que é a história de eu estar vivo. Que isso pra mim é muito importante, né? Eu, em 2005, eu comecei a trabalhar com cachorro em 2001, e meu primeiro cliente tinha 3 cães. Colua, Bossa e Altoona. Eram 3 rodéis no Midback. Que eu cuidava de segunda a sexta, passeava, dava banho, transportava, levava pro veterinário, fazia tudo. E minha mãe teve uma depressão importante ali em 2003. Teve uma tentativa de suicídio. E graças a Deus foi tudo bem. E eu tive uma depressão em 2005. Em agosto de 2005, ali, por aí. Junho de 2005. Eu entrei num espiral de sofrimento, bebida, perda de rotina e tudo. E aí eu lembro que eu quase matei um amigo meu num acidente de carro, deu um cavalo de pau no meio da Avenida das Américas, ele bateu a cabeça, abriu o vidro e tal, e aí eu fui diagnosticado com uma depressão. E aí eu tinha total controle sobre a minha medicação, né? Era eu que tomava medicações cavalares, fluoxetina, e tomava o Dormonide para dormir. E aí, a minha depressão, ela me gerava alguns gatilhos aonde eu não queria ficar acordado. Então eu acordava, tomava remédio, comia, tomava outro para dormir. E aí teve uma época que eu fiquei uns 3 dias nesse ciclo. E aí no 4º dia, eu decidi que eu ia tirar minha vida. Não tinha mais motivo e tal, eu já estava naquela fase que eu saía de carro na rua, queria jogar o carro em cima de muro, essas coisas. E aí, por um acaso, nesse dia, o Colua estava na minha casa, no meu quarto, né? Colua Casane de Cardeiros, né? Um leão da Rodésia que foi campeão, não sei o quê. E aí, eu morava na casa da minha mãe, tinha uma janela assim, que eu enchi minha mão de remédio e falei, cara, agora eu vou. E aí o Colua pulou na minha mão e derrubou os remédios no gramado. E ali houve... Ele salvou, tanto que ele tá tatuado no meu braço aqui, ó. É a foto dele mesmo que eu tatuei. E daquele momento em diante, o Colua não foi só tão importante pra minha... né, pra estar vivo, né, pra tudo.
Só que todo o meu processo psiquiátrico que eu passei, de terapias semanais, ele fez com que eu entendesse uma coisa muito importante sobre o ser humano, que é a base dos meus atendimentos, que as pessoas elas têm características e que em alguns momentos eu vou estar apto para lidar com aquelas características, algumas vezes não. Saiu da minha visão até o momento que as pessoas tinham defeitos. Então, o meu processo, o Colua me ajudou a entender melhor os meus clientes e me ajudou a experiência da depressão, os 8 meses que eu tomei medicamento, a minha esposa que me tirou, que era minha namorada na época, me tirou do buraco, essas coisas. Eu já ajudei pelo menos uns 25 mentorados a saírem do buraco, porque eu tinha o que eles viveram, eu já vivia muitos anos atrás, né? Então, a relação que eu tenho com o cachorro, ela vai de um processo muito diferente, né? Eu amo demais, não sei o quê. Sim, mas é uma coisa que não tem muita explicação, né? Assim, você se veria sem trabalhar com isso? Não. Já teve muitos momentos no começo da minha carreira que eu me questionei sobre esse processo? Sim, todo mundo se questiona. Ainda mais quando você não está ganhando dinheiro, né? E hoje, assim, eu vejo que o cachorro me permitiu conversar com as pessoas. O cão me permitiu, a experiência que eu tenho, me traz para perto das pessoas. Me faz eu conseguir ajudar as pessoas a mudarem de vida, a entrarem no mercado. Assim, eu ensino tudo que eu sei para todo mundo que faz curso comigo. Eu sou apaixonado pelo processo. E eu acredito que todo mundo tem essa possibilidade de viver disso, né? E eu sou de uma geração onde meu pai queria um filho médico, advogado ou engenheiro. Eu não sou nenhum dos três. Meu pai conflitou com a minha escolha durante muito tempo. E hoje o meu pai foi obrigado a abraçar essa escolha. No momento que ele começou a ser abordado na rotina dele por pessoas, ele começou a entender aonde o caminho estava indo. Seu filho vai na minha casa hoje, seu filho vai não sei o quê, eu vi seu filho na televisão. Meu pai, eu tenho um comparativo, meu irmão é engenheiro da Petrobras há 25 anos. Eu sou um adestrador há 24 anos. Só que meu pai vê que, assim, ele... como todo pai, hoje eu entendo que a preocupação dele era passar necessidade em tudo. Então, o meu processo, ele foi muito ancorado onde eu não tinha esse apoio pelo meu pai, tinha um apoio pela minha mãe que faz um trabalho totalmente diferente do meu, e que a gente separou os caminhos porque ela já tinha lá o nome dela relacionado a outras pessoas de outra forma. Então, para mim, hoje, poder viver do adestramento não existe se eu não ensinar a outra pessoa a ter o que eu tenho. Isso é uma coisa muito diferente minha, porque assim, eu tenho muito prazer em ensinar o meu ofício. Eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas a viverem do ofício. Eu não saí, no momento que eu podia ter saído da rua, que eu comecei a ganhar rios de dinheiro com cursos online, eu nunca abandonei minha essência, que é atender. Eu adoro isso. Fui questionado várias vezes, o Rafa Leixo, que a gente conhece, você tá doido, você vai continuar na rua? Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado em entrar na casa da pessoa e eu sair de lá e a pessoa chorar me agradecendo. Isso pra mim é o que me move. E fala pra gente, aproveitando esse gancho, fala pra gente sobre o teu curso de formação também. Como é que ele tá hoje? Como tá... Eu conheço ele de antigamente, a gente bateu um papo de como você reformatou ele um pouco. Fala um pouco do teu curso de formação, como as pessoas te acham na mídia social, até mesmo para se tornarem adestradores. O que acontece, eu demorei muitos anos, né? Talvez por incapacidade ou por uma boa responsabilidade e noção. Eu demorei muitos anos a decidir montar um curso. Minha primeira turma, eu tinha 19 anos de experiência. Porque eu acreditava que só a técnica não era o suficiente. Eu acreditava que eu precisava passar um pouco da minha experiência de vida para as pessoas. Tá? Isso é uma coisa que eu fiz muita questão de colocar dentro do meu curso todo o repertório que eu aprendi da vida trabalhando com isso. E aí eu tinha um curso que era coletivo no meu centro de treinamento, fazia turmas frequentes, só que é um curso que é muito desgastante, porque eu fico em pé 9 horas direto, o Jorge dá o curso comigo, mas a parte teórica é toda minha. E assim, eu
eu quis somatizar em 3 finais de semana tudo que a pessoa precisava fazer. Então eu era doido, assim. Pegava, esse final de semana vai ter 15 casos reais pra gente atender. Eu lembro que na última Curfuma presencial, cara, chegou uns 5 pitch na sequência, tudo maluco. Falei, caraca, mano, eu tirava a calça do bite, botava a calça do bite, tirava a calça do bite, e suando e tudo, e eu comecei a ficar doente após o curso. Ficar uns 2, 3 dias arriado, falei, cara, tá muito pesado. Então hoje, o que eu faço? A pessoa que entra em contato comigo querendo se formar um profissional, ela vê minha parte teórica gravada. Eu tenho uma apostila, que minha parte teórica vem toda a base do adestramento, além sobre atendimento ao cliente, mídia social, vestimenta, oratória, roupa, tudo. O cara sai da parte teórica, o cara vai ver tudo. Todos os principais problemas comportamentais, uma janela gigantesca para falar 4 horas sobre ansiedade, separação e tudo. E aí a pessoa ela vai assistir as minhas últimas turmas gravadas, porque o meu curso era híbrido. Então eu estava dando aula pro presencial e tinha um videomaker, microfone, lapela e o pessoal vendo online também. E aí hoje eu trago para as pessoas uma experiência que eu só entregava na minha mentoria. A pessoa ela tem a possibilidade de rodar comigo durante 5 dias para aprender a prática na prática. Então a pessoa vê como eu chego na casa do cliente, como eu vendo meu serviço pelo telefone, como eu monto minha agenda, como eu organizo, como eu não me atraso, como eu vou para outros lugares do Rio de Janeiro mesmo de carro e eu não me atraso, o que eu posso fazer no atendimento, como se portar. Então, hoje o meu curso de formação ele gira assim, é um curso que era coletivo e virou um curso individual, né? E aí, graças a Deus, quem tem tido a oportunidade eu não tenho uma equipe de profissionais que trabalham comigo. Foi uma coisa que eu tentei fazer, mas não é muito da minha identidade. Então, eu só indico quem eu formei. Então, tem às vezes pessoas que trabalham comigo, estão rodando comigo, aprendendo, aí tem um cliente que precisa disso, precisa daquilo, não pode pagar meu atendimento, não sei o quê. Eu sempre direciono para os meus alunos. E como a gente faz para te achar? Então, Instagram, @perdigavete. Tá? Lá, se você chegar e mandar um direct, sou eu que vou responder. Não existe secretária, não existe ninguém para responder. Se você botar lá, entre em contato comigo, é o meu celular. Se você entrar no Google e escrever meu nome Henrique Perdigão, vai aparecer o meu celular. E eu tenho uma segunda página que é mais para profissionais, que chama perdiga.adestrador. É uma página onde eu construo conteúdo mais direcionado para profissionais, sobre mentalidade, essas coisas. Eu atendo Rio de Janeiro basicamente todo. Eu atendo online, o tempo também com certa frequência, e como foi o assunto aqui do nosso podcast, eu realmente, minha maior casuística hoje até o momento é a ansiedade de separação. Então eu atendo isso com muita frequência e sim, o meu compromisso é resolver tudo que você precisa dentro de uma consultoria de 1h30. É assim que eu gero minha vida e, graças a Deus, 80%, 90% dos casos que eu atendo, eu consigo resolver tudo num atendimento só, seja presencial ou online. Porque a minha metodologia é te ensinar, é fechar o diagnóstico, te ensinar o que você está fazendo de errado e te ensinar a educar o seu cachorro. Então, para mim, essa metodologia me ajudou a conseguir com que as pessoas se engajassem melhor no meu processo. Que isso sempre foi minha preocupação, das pessoas conseguirem ter resultados e não dependerem de mim. Perdiga, quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Uma lembrança do nosso podcast. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Pode me chamar de novo, tá? Quando pode me chamar que eu venho, gostei. Vamos ter outras temporadas e temos muitos outros assuntos para estar tratando. Certamente vai ser um prazer ter você aqui. E eu já tenho até uma agenda com quem vai ser, você e Jorge Paz. Vai ser uma agenda diferente, talvez falando sobre reabilitação de cães. Uma outra pegada, uma conversa mais profunda ainda em outro cenário, diferente do que a gente fez aqui. E você que acompanhou a gente aqui até agora, não deixa de seguir a gente no nosso canal, Tataio do Cacão. E se liga no próximo. Vai ser com a doutora Denise Maria, uma veterinária, clínica geral. E você vai entender sobre os perrengues que acontecem numa clínica veterinária. Fico com você no próximo capítulo.